Aqui as boas-vindas e o nosso bom dia ao presidente nacional do PSD, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro Gilberto Kassab. Presidente, bom dia. Obrigada por falar conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, Sabino, a todos que nos acompanham. Já que a discussão aqui antes da nossa conversa era justamente sobre o rumo da CPI, para onde que está indo isso, eu queria ouvi-lo como uma pessoa que conhece profundamente a política brasileira, conhecido como um dos maiores articuladores políticos do Brasil nesse momento. O que o senhor acha que vai dar Thaís, da CPI? Desculpa, antes do ex-prefeito falar, já dizer assim, não é um dos maiores, é o maior articulador político do país, eu não tenho dúvida disso, eu acho que todo mundo que acompanha a política sabe disso. Bom dia, e fico aí com a pergunta da Thaís. Bom dia, ex-prefeito. Bom dia, Sabino, mais uma vez. Existe aquele jargão, né, Thaís, que uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Qualquer CPI é assim. E as coisas vão acontecendo, os depoimentos, as convocações, os fatos novos, sem entrar ainda no mérito do que é a essência da convocação da CPI. Eu acho que as últimas 2 semanas elas foram boas para quem entende que há problemas na questão da gestão da pandemia por parte do governo federal, e ruins para o governo, até porque muitas suposições têm sido feitas. Eu sou muito cauteloso, eu fui parlamentar em todos os níveis, fui vereador na maior cidade do país, São Paulo, fui deputado estadual em São Paulo, deputado federal 2 vezes em Brasília, e eu tomo muito cuidado ao me manifestar em relação a futuras conclusões. Mas que fica claro que a gestão ela não foi adequada, fica muito claro. Nós tínhamos até então eu diria assim, uma avaliação negativa, uma única, pelo menos eu, negativa do governo em relação à pandemia, que eram as manifestações do presidente. Eu sempre discordei, sempre elogiei a disposição do governo e as decisões de transferir recursos. O governo fez o mais difícil, que foi transferir recursos num volume muito grande para estados e municípios, mas sempre critiquei a postura negacionista do presidente. Aquele incentivo que ele fazia para que as pessoas não usassem máscara, a sua presença em aglomerações, as manifestações ruins, todas elas, que abalavam em muito o cidadão brasileiro, porque qualquer pessoa que perdeu alguém, que tinha um parente próximo, um amigo, que sofreu com a doença, ele não morreu, quando via a imagem do presidente menosprezando a doença, ficava chocada. Isso era algo muito normal, lugar comum no Brasil. Agora, essa CPI está mostrando, e que não quero entrar no lado da má-fé, nem de desvios, porque isso só o tempo pode dizer se houve ou não houve, mas que a gestão também era comprometedora. Eu não tinha essa impressão, eu achava que a gestão estava adequada, estava razoável, mas parece que não eram pessoas adequadas que estavam à frente da gestão de algo que era o mais importante para qualquer país, não apenas para o Brasil. A pandemia é a bola da vez, da década, do século, os temas mais relevantes que aconteceu na história da humanidade, extremamente grave, e, portanto, qualquer que seja o governo, dá a ele uma prioridade especial. E não dar a prioridade à gestão, ou não colocar pessoas qualificadas, imunes a qualquer conversa paralela, é preocupante. Mas vamos aguardar para que a gente não faça aqui nenhuma manifestação injusta em relação a pessoas, em relação ao governo. Pelo menos esse não é o meu feitio. Ministro, bom dia. O senhor, aliás, quando mencionou aí os cargos políticos que já exerceu, esqueceu de mencionar que foi ministro, com marcante passagem aqui em Brasília como ministro de Estado, e também foi prefeito da cidade de São Paulo, né? Eu queria saber, ministro, o senhor que foi tão bem apresentado pela Thaís e pelo Sabino, eu queria saber o seguinte: o senhor que é um mestre aí nessa atividade, está faltando fazer política aqui em Brasília, no governo? Está faltando fazer mais política? Esse clima de ódio, né? Eu assisto, por exemplo,
o ministro Alexandre de Moraes abrindo um novo inquérito para investigar pessoas que usam a internet para manifestações de ódio, etc. Mas só de um lado, né? Mas o ódio, a gente percebe que está presente em todos os setores, dos dois lados, né? Sejam aqueles que defendem o governo, que são os acusados de fazer isso, mas também os que o criticam. É só verificar o que se passa na própria CPI, no parlamento. Está todo mundo os ânimos muito acirrados, né? As pessoas muito marcadamente divididas. Está faltando fazer política, ministro? Olha, primeiro, quando eu citei a minha atuação como vereador, deputado estadual, federal, era por conta das CPIs, fazendo uma análise das CPIs. E tive o orgulho, a honra, obrigado pelo seu elogio, ter sido ministro do Estado 2 vezes, prefeito de São Paulo por 2 vezes. Mas você abordou o tema mais importante hoje, que é responsável por vivermos essa insegurança, essa inquietude, que é o ódio, a falta de tolerância e a falta de um movimento de pacificação. O que nós temos que ter no Brasil, na política, e na boa política, são movimentos, organizações partidárias que procurem esse caminho, né? O caminho de reconstrução do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. E, infelizmente, o Brasil vive já há muitos anos de um fla-flu na política das extremidades. E isso é muito ruim, não é? É muito ruim, porque é uma guerra. Acaba as eleições, já continua a guerra, querendo derrubar governo, querendo impedir coisas boas de serem aprovadas, que não tem sido a marca da nossa atuação, dos parlamentares do nosso partido, que não apoiaram o presidente Bolsonaro na eleição. Nós apoiamos a candidatura do Geraldo Alckmin. No segundo turno, o partido liberou os seus integrantes, parlamentares, militantes, para que definissem o seu posicionamento. Então, eu queria dizer que eu concordo plenamente com a sua observação. Muito ódio no país, muita falta de reflexão, muita falta de preocupação com o nosso futuro, com as nossas crianças, com a qualidade da nossa educação, muita falta de preocupação com a eficiência das políticas públicas, não é? Outro dia eu fui entrevistado por um colega seu, Cláudio Berto, que estava questionando salários altos em alguns lugares, e eu disse, e recebi muitas manifestações, que eu sou a favor de que o país possa caminhar para eliminar os abusos, a interferência do poder econômico, os privilégios. Mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de registrar que é fundamental também, dentro desses parâmetros da moralidade, da eficiência, da transparência, que você tenha atrativos na vida pública para que bons quadros, valorosos, corretos, se interessem, se motivem para entrar na vida pública. E aí, bons salários também são importantes, porque senão você vai ter direcionado para a vida pública aqueles que não são qualificados, que não conseguiram, na vida privada, eficiência, não conseguiram reconhecimento e vão para a vida pública, porque salário por salário, pelo menos lá tem a garantia de um salário e não precisa ter transparência, não tem checagem de presença, de eficiência. Então, nós temos que ter no Brasil a volta da boa política, falta política, assim como você disse, Cláudio Berto, mas também atrair bons quadros para que se interessem, como antigamente era. Antigamente as pessoas disputavam para ser professor da rede pública. Hoje, aqui em São Paulo, um professor da rede pública, quando inicia, ele inicia com padrões de remuneração baixíssimos, plano federal, planos municipais, plano estadual, o que faz com que não haja mais aquela procura, não é? Aquele sentimento de servir daqueles que se formaram em pedagogia, em educação, para abraçar nossas crianças na rede pública. Algumas décadas atrás, as melhores escolas em todos os campos, não é? Desde da entrada na formação escolar, jardim da infância, pré-primário da época, até as universidades, as públicas eram as melhores, as mais procuradas, e muito por conta da qualidade dos professores, dos funcionários, que estavam lá para servir e tinham motivação de fazer carreira, porque eram reconhecidos com bons salários e mereciam bons salários.
Ministro, eu vou chamá-lo de ministro, o Cláudio Berto tem razão, a gente, informalmente, nós jornalistas, temos uma regra de chamar os políticos pelo cargo mais recente público que ele ocupou, e o senhor foi ministro recentemente, apesar de ter tido todos os outros cargos aí que já foram comentados aqui, mas vou chamá-lo de ministro. Ministro, o senhor criou um partido, não faz tanto tempo assim, o PSD, que se tornou um dos partidos mais estratégicos e importantes no quadro e no cenário político brasileiro. E o senhor tem uma previsão, imagino, porque o senhor desenha, tem quadros políticos aí, eu sei que o senhor faz isso o tempo inteiro, uma previsão muito positiva para o PSD o ano que vem. Veja só, o senhor tem como possível candidato em Minas Gerais o prefeito Alexandre Calil. O senhor tem como possível candidato a governador também no Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O senhor tem como possível candidato na Bahia o senador Otto Alencar. O senhor tem no Paraná a possibilidade de reeleição de Ratinho Júnior. E aqui em São Paulo, o senhor vai de Geraldo Alckmin? Você esqueceu de falar do Rio de Janeiro, né, com o Eduardo Paes. Falei. Você falou, eu estava tomando água aqui. Então, Geraldo Alckmin, sim. O Geraldo Alckmin, ele deixa claro a sua posição de se afastar do PSDB. Isso acontecendo, a tradução é que ele sai porque ele quer ser candidato a governador. E o PSD, sem querer interferir nas questões internas do PSDB, ele já formulou o convite, através de diversas lideranças que tiveram com o governador Geraldo Alckmin, para que ele tenha certeza que, caso tenha interesse, ele será muito bem acolhido. Então, o convite foi formulado, né, para que ele possa ter total liberdade de definir os posicionamentos do PSD, fazendo com que os seus quadros possam também ser abrigados do PSD e daí ser um candidato a governador pelo nosso partido. Geraldo, eu acredito, por suas manifestações recentes, que ele está realmente definido em ser candidato a governador. E nesse cenário que o Sabino traça, ministro, a gente percebe o grande peso que o PSD terá nas eleições do ano que vem. Não só pela bancada numerosa no Congresso, mas também por causa de todos esses palanques estaduais. E aí a pergunta é inevitável. Na eleição majoritária para presidente, o partido hoje está mais para que lado? O nosso nome, não é? Eu falo em nome pessoal, porque não tem nenhuma decisão formal do partido, e também não posso falar em nome do escolhido, porque ele precisa aceitar ser candidato. Mas eu entendo que o melhor candidato para as eleições do ano que vem é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional. E ele expressa a renovação na política brasileira, mas a renovação já com uma experiência larga, em 6 anos de atuação no Congresso Nacional. Ao longo da sua vida, ele se consolidou como um dos melhores advogados do país e, num determinado momento, resolveu abraçar a vida pública, candidatando-se a deputado federal por Minas Gerais. E se elegeu. Além de se eleger, logo em seguida, se elege presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é o segundo cargo da Câmara. Então, isso mostra talento, mostra vocação para se relacionar com o eleitor, porque se eleger deputado federal não é fácil no estado como Minas Gerais. E se eleger presidente da CCJ mostra talento político. Os 513 deputados federais, todos eles têm a aspiração de presidir uma comissão, e a CCJ é a principal. Concluído seu mandato federal, ele disputa uma eleição do Senado por Minas Gerais, uma eleição majoritária num estado muito difícil, e se elege senador. Portanto, já enfrentou uma eleição majoritária. Isso mostra que ele sabe construir identidade com o eleitor, isso mostra que os mineiros reconheceram nele um bom deputado federal. Tudo isso o credencia, não é? O consolida. E dentro do Senado se elege presidente do Congresso, presidente do Senado. Isso consolida, enfatiza o talento que eu entendo que ele tem para a política. Essa é a razão de diversas lideranças do partido estejam procurando pelo Rodrigo Pacheco nos últimos meses, ponderando que ele devia, sim, sair candidato a presidente da República e colocando o PSD à sua disposição para que ele possa sair pela legenda. Ministro, agora a pergunta do futebol.
Ainda falta combinar com o adversário, no caso. Rodrigo Pacheco tem intenção de concorrer? E complementando a pergunta da Thaís, o senhor tem conversado também, a gente sabe, muito com vários outros líderes políticos do país recentemente. O senhor e talvez Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, sejam os que mais estão articulando e conversando. O senhor conversou com Lula? O senhor não conversa com o Dória? Como é que é isso? Não, eu procuro ter um diálogo com todos, até porque na vida pública é fundamental você ter diálogo, né? Em especial um partido de centro como o PSD. Tenho relação, diálogo constante com o governador João Dória, entendo que ele não soube construir o seu projeto nacional, ele tem um desgaste de imagem, que tem N fatores que justificam essa minha visão, é uma visão pessoal minha. Tenho um diálogo com o ex-presidente Lula, estive com ele recentemente, tive a oportunidade de dizer para ele que o PSD terá candidato no primeiro turno, é uma definição do partido, e esperamos que o nosso candidato esteja no segundo turno. Em relação a Rodrigo Pacheco, ele tem pelo menos a intenção ou pensa na possibilidade de sair, ministro? Eu vou falar por mim, Thaís, tá? Eu não posso falar por ele, mas a minha impressão, e eu me considero um razoável analista político, não da qualidade de você, Thaís, do Sabino, do Cláudio Humberto, mas eu vivo o ambiente da política e eu tenho plena convicção que no momento certo ele vai aceitar, não tenho dúvida nenhuma, por conta das circunstâncias. Pois não. O problema é que esbarra na pesquisa, né, na danada da pesquisa. As pesquisas onde, sobretudo o Paraná Pesquisa, tem incluído frequentemente em seus levantamentos nacionais o nome do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como um dos pré-candidatos. O desempenho é muito fraco, ministro. Eu acho que... Não chega a ser traço, mas é 0,5%. Eu acho que até maio, junho... O senhor acha que vale a pena um partido como o seu, tão forte, inclusive com nomes eleitoralmente mais substanciais, né? Ou mais promissores, melhor dizendo, vale a pena lançar um candidato só para cumprir tabela? Eu acho, Cláudio Humberto, que ele vai ficar com traço, com 0 até junho do ano que vem. Até porque é natural. Ele nunca foi um player nacional, não é? Mas o jogo começa a partir de junho. Eu recordo a minha reeleição para prefeito de São Paulo, eu iniciei, tinha 1%, 2%, iniciei em agosto com 3%, 4%. Então, é no momento que se inicia o processo mesmo eleitoral que as pessoas começam a atentar. Só sai com números altos aqueles que já tiveram posição em candidaturas majoritárias no passado, né? Então, sempre tem uma primeira vez. A primeira vez sempre começa com 0 até iniciar a campanha. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim comigo, foi assim com o próprio candidato Bolsonaro, que hoje é o presidente da República, não é? Quando é a primeira vez, começa lá embaixo mesmo. O Rodrigo Pacheco, sendo candidato, ele vai ficar com 0 nas pesquisas até maio, junho, não tenho nenhuma dúvida. A questão é mais da análise política, não é? As pesquisas qualitativas, o perfil, e tem uma corrente forte de pensadores das pesquisas, né, analistas de pesquisas, que dizem que o brasileiro vai querer sim fugir para um modelo de candidato, um perfil de candidato que tenha experiência, que tenha conteúdo, que signifique a renovação, que tenha o jeito do pacificador, não é? O perfil é um perfil muito próximo do Rodrigo Pacheco. Eu tenho, e cá entre nós, Cláudio, estou preparado no plano pessoal sempre, não posso falar pelo partido, antes do partido se reunir, a mudar de opinião se surgir um candidato diferente, não tem nenhum problema, já falei isso com o Rodrigo, mas, sinceramente, com esse perfil, eu não vejo nenhum outro candidato. Eu acho que é o que o Brasil precisa. Uma pessoa que signifique a renovação, que não tenha compromisso com o passado, que possa trazer quadros novos, eficientes para a vida pública, para governar o país, que seja respeitado pelos dois extremos, sendo de centro. A eleição dele no Senado foi uma eleição consensual, todos os senadores da oposição e da situação o apoiaram, ele se elegeu consensualmente.
Isso tem sido difícil nos últimos anos, nas últimas décadas da política brasileira. Então, eu entendo que esse seja o perfil. Se aparecer um outro candidato ou um outro quadro da política brasileira com esse perfil, vamos analisar também para ver qual é o melhor, porque o Brasil precisa desse perfil, de alguém para pacificar o país, da boa política, do diálogo, sem compromissos com o passado, para que possa pegar o que há de melhor na saúde, na educação, no agronegócio, na agricultura, no turismo, não é? E fazer que tenhamos um governo que nos encha de orgulho. Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, já que a gente está falando sobre 2022, assunto cada vez mais presente na política, não é? Eu queria colocar para os nossos ouvintes e para o senhor um trecho da live do presidente Jair Bolsonaro ontem, em que ele fala novamente a respeito do voto impresso, voto auditável e sobre o que ele diz que pode criar algum tipo de problema caso esse projeto não avance e seja implementado a tempo de ser usado no ano que vem. O presidente disse isso aqui. Tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Caso contrário, vamos ter problema o ano que vem no Brasil. Como que o senhor lê essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, ministro? Olha, eu me associo àqueles que entendem que nós temos um dos melhores sistemas do mundo de apuração eleitoral. Nós não temos nenhuma denúncia nas últimas eleições que não foram apuradas, e todas elas foram arquivadas por falta de argumentos técnicos. Então, o que precisamos é continuar com o aperfeiçoamento permanente, com as auditorias que são realizadas com frequência, aumentar a transparência para dar segurança à sociedade brasileira e aguardar a manifestação no Congresso. Cabe ao Congresso definir qual o modelo do sistema de apuração. Eu acho que não é uma pessoa que define, então não serei eu que vou definir. O Congresso Nacional. Eu confio no atual modelo e posso lhe dizer a vocês que combato veementemente o sistema de duplicidade de apuração. Não é possível você conviver com uma apuração eletrônica e, do outro lado, com uma apuração humana. Basta perguntar para qualquer caixa de banco, qualquer comerciante, quantas vezes, ao final do dia, não houve discrepância na apuração do caixa. E a constatação sempre é que houve o erro humano. Um troco que foi a mais ou foi a menos por parte no comércio, um valor que o caixa do banco deu a mais, ou recebeu a menos, ou recebeu a mais, gerando a discrepância. E, portanto, eu pergunto aqui para vocês, havendo essa discrepância na apuração eleitoral, como é que ficar numa única urna? Um apurador que resolve engolir o voto impresso para dar discrepância, não é? Um apurador que pise no voto, uma manifestação de má-fé. Estou partindo das pessoas de má-fé, não da de boa-fé. Entende? Então, é algo impensável. Se alguém questiona o atual modelo eletrônico, então que se vote no Congresso para voltar à cédula eleitoral. Muito bem, só a cédula eleitoral. Não dá para haver duplicidade, urna por urna. Não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, o que eu posso dizer a vocês, eu fui ministro da Ciência e Ecologia e convivi com diversas instituições que são convidadas permanentemente, nacionais e internacionais, para verificar o nosso sistema, fazer auditagem. E o modelo brasileiro é referência no mundo inteiro. Além do mais, vou além. Todos nós que já votamos diversas vezes, sabemos que a gente entra na sala do colégio, damos o nosso voto, e que no final do dia, apurado lá naquela urna, a votação, e afixada na porta da sala de aula. A somatória, ela é urna mais urna, não é algo que faz num sistema integrado online, tudo ao mesmo tempo, não.
urna a urna, e você pode até somar fisicamente cada urna, né? Então, é algo impensável uma denúncia de que as eleições são manipuladas. Se tivesse, não tem, um equívoco, uma fraude, seria numa única urna. Então, é algo bastante difícil de acreditar. Pois não, Ministro, hoje o Brasil é um dos poucos, não o único, país que não imprime o voto eletrônico. Dos países que adotam urna eletrônica, o Brasil é um dos únicos que não ainda utilizam urna eletrônica de primeira geração. Os países todos adotam a segunda geração com a impressão, e há aqueles que, além da impressão do voto, ainda disponibilizam o voto digital. Mas, enfim, essa é outra discussão. Ministro, aqui no começo do programa, todos destacamos os talentos, os talentos políticos do ministro Gilberto Kassab, que é muito reconhecido por isso, como articulador, como pensador e etc. Vou contar uma história rápida. O ministro Gilberto Kassab, por ocasião da saída ou expulsão do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o PSD, foi um dos partidos que abriu as portas para o Rodrigo Maia, ainda que a rigor não o quisesse, né? E veja como o ministro Kassab é talentoso. Ele, embora não quisesse, ele fez o gesto, né? E conseguiu isso, conseguiu ao mesmo tempo fazer um gesto político importante, ao mesmo tempo conseguiu também se livrar de uma figura que é conhecida exatamente por ser desagregadora. Mas eu estou contando essa história, só não fazer uma pergunta, nem quero que o senhor fale sobre isso, ministro, não precisa, mas o que eu gostaria de saber é se o PSD tem um perfil de político, digamos assim, no qual aposte. Ou seja, o partido está de portas abertas para as pessoas que desejem participar da vida pública, mas tem que ter algum tipo de critério, tem um perfil, tem ali algumas condições que o PSD impõe para que as pessoas possam se filiar e participar da sua vida interna? O partido se notabiliza por seu programa, seu conjunto de diretrizes, seu estatuto. Nesse aspecto, o partido se consolidou como partido de centro na política brasileira. Não um centro fisiológico para se poder a qualquer custo. Tanto é que estamos aí finalizando o atual governo e nós não participamos desse governo, né? E todos os projetos que nós temos entendimento que sejam bons para o país, nós temos recomendado a aprovação por parte do nosso parlamentar. Então, não existe nenhuma oposição e nenhuma permanente posição de apoio ao governo. Somos independentes. Então, qualquer partido tem a cara, seu estatuto, seu programa, da atuação dos seus dirigentes e, principalmente, tem a cara dos seus líderes, das manifestações desses líderes. O PSD, ele tem a cara do Guilherme Afif Domingos, tem a cara do Cláudio Lembro, do Otto Alencar, do Ratinho Júnior, do Eduardo Paes, do Alexandre Calil, em breve, possivelmente, do Geraldo Alckmin. Tudo isso faz com que esse conjunto de lideranças, de ideias, do nosso estatuto, nos permita, evidentemente, ter uma identidade com a sociedade brasileira, com o eleitor brasileiro, que nos coloca como um partido do centro, com a cara dessas pessoas e com as ideias que estão no nosso estatuto e dessas pessoas. Bem, eu agradeço ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, nessa boa conversa aqui sobre política com o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, ministro. Até a próxima. Eu que agradeço, Thaís, Cláudio, Sabino, pela oportunidade de estar conversando mais uma vez com cada um de vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado.